E muito da nossa vida é escolha nossa, não de Deus. Eu vou repetir isso aqui, porque quando o vaso estava na mão de Deus, Deus é claro em mostrar para Jeremias: o vaso que se quebrou na mão do oleiro, não foi o oleiro que quebrou o vaso, é o vaso na sua própria capacidade de tomada de decisões que se quebra na mão de quem? Então não venha colocar culpa em Deus pelas decisões que são tuas. Não adianta olhar para Deus e colocar a culpa em Deus das consequências que são das nossas escolhas. Se eu escolher errado, Deus avisa: não vai por aí, não é esse o caminho, faz a minha vontade. Mas tem gente que muitas das vezes diz: não, mas eu tomo as minhas próprias escolhas. Então vai, faz, pisa, vai com Deus. E quando a pessoa faz, se quebra toda. Aí geralmente vem para Deus e: por que tu me quebrou? Por que tu deixou isso trancar? Por que você deixou isso acontecer? Eu imagino Deus olhando para o céu: quem foi que tomou a decisão? Quem foi na hora que eu disse para não ir? Quem foi que abriu a boca para falar na hora que eu mandei trancar? Quem foi que trancou na hora que eu mandei abrir? Quem foi que ficou na hora que eu mandei ir? Quem é que foi na hora que eu mandei voltar? Deus nos indica, mas muitas das vezes somos nós quem nos quebramos na mão do oleiro. Mas que é uma palavra de vitória, é que a mão não é do diabo. Ai de nós se a mão fosse do diabo. Mas graças a Deus que a mão é do oleiro, é de Deus. E eu vou aplicar algo aqui que talvez pareça heresia, mas não é. Porque dentro das cartas do Novo Testamento, Paulo indica que a maior derrocada de um ser humano não é cair muitas das vezes nem na mão de Deus. Porque cair na mão do diabo, Deus livra. Cair na mão de Deus, quem é que arranca? Ninguém. Mas sabe o que Paulo fala? A uns, Deus entrega nas próprias mãos. E ganha sentido uma frase de um pastor, que certa vez lá no Rio de Janeiro ele disse: para algumas pessoas, o pior diabo não é o que está no inferno. O pior diabo é ela mesma com as escolhas dela. E está na Bíblia, tem uns que Deus coloca na mão dela mesma e diz: toma conta da tua vida e vê se para você mesma tu é o melhor Deus do que eu sou para você. Ih, Jesus amado, está na Bíblia, não estou inventando. Deus entrega umas pessoas na mão delas mesmas. Irmão, eu vou botar minha vida na linha de tiro. Se Deus me colocasse na minha própria mão e eu decidisse tomar minhas próprias escolhas, eu não estaria nem mais vivo hoje. Graças a Deus que Deus usou uns doidos profetas para dizer: não vai por aí porque tu vai morrer. Não entra nesse caminho porque tu vai perecer. Cuidado com as amizades porque o diabo está armando laço. E quando eu estava indo na minha própria mão, Deus foi misericordioso para fazer comigo. E o que faz com muitas pessoas, o que fez com o vaso de Jeremias 18. O vaso se quebrou, mas o olheiro olhou e disse: ainda está na minha mão. E como ainda está na minha mão, eu decidi restaurar aquilo que ela mesmo quebrou em si. Aí o oleiro vai, desfaz a estrutura do vaso, dá movimento na roda, joga aquela maçaroca de barro com água na roda, pega a mão molhada e começa a dar estrutura, forma, como alguém que diz: não é mais o original, porque o original se quebrou, mas eu estou restaurando.